Querido, Lucas capítulo 15, por favor, a partir do versículo 11. Esses dias eu estava mais uma vez lendo os evangelhos e me deparei novamente com essa parábola, que talvez seja a parábola mais conhecida de todas as outras parábolas de Jesus. E talvez seja uma das mais bonitas, uma das mais representativas, porque aqui ele fala de um pai. E é claro que esse pai prefigura a pessoa de Deus. Ele fala de dois filhos, e esses dois filhos também, de certa feita, prefiguram aquilo que nosso entendimento tão pequeno e tão raso compreendemos acerca de Deus. Aqui a gente vê dois filhos e dois tipos de pensamentos a respeito do pai, e que às vezes pode ser o nosso pensamento a respeito do pai. Deixa eu ler para vocês rapidamente, segue comigo. Se você não tiver a Bíblia, nós vamos passar aí para você. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Certamente você conhece essa parábola, né? Todos nós conhecemos essa parábola que narra um pai que tinha dois filhos. E o interessante é que esses dois filhos, como eu disse no início, eles têm dois pensamentos a respeito do pai. E eu percebo também nessa parábola tão rica, né, com tantos ensinamentos. O pastor Luciano mesmo já pregou essa parábola aqui algumas vezes, viu, Eduardo, aqui na igreja. Mas eu confesso a você, irmãos, que Deus me fez perceber alguma coisa aqui que eu não tinha percebido antes. O interessante é que Jesus aqui, ele conta três parábolas. Você pode olhar aí em Lucas 15. Ele fala da ovelha perdida, ele fala do dinheiro, né, da dracma perdida, e ele fala dos filhos perdidos. Mas se você vê o capítulo 15, o primeiro verso e o segundo, você vai ver que ele conta essa parábola por causa de um público que está ali. Versículo de número 1, estavam ali os publicanos, os pecadores. Versículo 2, estavam lá os fariseus e os escribas.
Então vejam que estavam ali reunidos a liderança religiosa de Israel e estavam ali também os gentios, né? Que foram ali para ouvir Jesus e foi alvo também da crítica dos líderes religiosos. E Jesus então, por causa disso, por causa dos líderes dizendo, olha, este recebe os pecadores e come com eles. Jesus então, naquele insight maravilhoso que só ele pode fazer, ele constrói ali na mesma hora 3 parábolas e conta 3 parábolas com respeito a essa atitude de Deus em buscar, em resgatar, em procurar, em trazer para perto. Mas eu confesso a vocês que na parábola que é chamado aí do filho pródigo, e daqui a pouco eu te digo que esse nome não é bom e por que não é bom, ele acrescenta todo um enredo diferente das outras duas. Ele coloca na casa do pai 2 filhos. E cada filho tem um pensamento a respeito do pai. Eu entendo que esses 2 filhos, se trouxer para hoje, eles prefiguram 2 teologias. Por quê? Porque a teologia nada mais é do que o pensamento humano a respeito do pai. Não é isso, Dani, que é teologia? Teologia é isso. É o pensamento humano a respeito do pai. Cada filho tem uma teologia fundamentada através das suas atitudes. A gente vê, por exemplo, que esse texto, ele fala do filho mais novo, versículo 11 ao versículo de número 24, e depois ele introduz o filho mais velho. E a gente vê que cada um desses 2 filhos, Jesus quis mostrar também, a despeito de outras coisas, que esses 2 filhos tinham um pensamento a respeito do pai. E eram pensamentos diametralmente opostos. Em outras palavras, 2 filhos, 2 teologias. Quando a gente olha primeiro para o filho mais novo, a gente vê que a teologia do filho mais novo, certamente trazendo para os dias de hoje, é aquela chamada teologia da prosperidade. Por quê? Veja bem o versículo 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Veja que a teologia da prosperidade, ela tem esse viés. A teologia da prosperidade pensa muito em receber, né? A palavra de ordem da teologia da prosperidade é dá-me. Dá-me. A pessoa sempre quer receber alguma coisa. E geralmente são bênçãos materiais. Olha o que ele diz para o pai. Dá-me a parte dos bens. Ele não pensa em bênção espiritual. Ele não pensa naquela riqueza de bênçãos que Paulo escreve aos Efésios, que ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Não. A teologia da prosperidade parece que foca muito aquilo que Deus pode conceder a nós através das coisas materiais. Eu digo que a teologia da prosperidade corre um risco grande da gente preferir as bênçãos de Deus ao Deus das bênçãos. E aqui você vai ver que o filho mais novo, ele tem essa teologia, ele tem essa forma de pensar a respeito do pai. Ele está em casa, ele goza de toda a alegria da casa, ele vive conjuntamente com o pai em casa, mas ele parece que não liga muito para o pai. Porque em determinado momento ele diz, pai, o negócio é o seguinte, eu quero aquilo que o Senhor pode me dar. E o interessante é que há aqui um contexto por trás desse pedido do rapaz estarrecedor. Porque naquela época, se o filho recebesse a parte da herança que lhe coubesse, ele somente receberia a parte da herança depois da morte do pai. Então você vê que para o coração de um pai, aquele pedido, por trás daquele pedido está escrito assim, eu quero que o Senhor morra. Porque o que eu quero é o que o Senhor pode me deixar para mim e me dar. E aí, irmãos, a gente vê o risco que a teologia da prosperidade, às vezes, incute naquele que a tem, da gente olhar para Deus como se Deus fosse apenas alguém sujeito a nos dar coisas que a gente quer. E essa palavra aqui no verso 12, quando ele chega perto do pai, diz assim, pai, dá-me. Eu acho que prefigura muito bem essa teologia perigosa, que tem aí graçado em muitos lugares, onde a gente talvez trata Deus como se Deus fosse alguém obrigado a nos dar as coisas, e a gente reivindica, a gente pede, a gente determina, a gente exige,
Algumas igrejas têm entrado nesse viés perigoso. E o interessante, irmãos, uma outra coisa perigosa da teologia da prosperidade é que Deus é um pai que dá. Ele é um pai que dá. Eu fico maravilhado com o Senhor, porque a despeito do pensamento equivocado do filho, o pai, ele dá ao filho. Mas acontece uma coisa interessante nesse texto. Verso 13, a Bíblia diz que passados não muitos dias. Veja que a ideia aqui é que o dinheiro que o pai deu ao filho, que era para ser a sua herança depois da morte do pai, não rendeu muito nas mãos dele. Porque o texto diz, olha no verso 13, passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e diz o texto que ele dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tudo aquilo que ele havia recebido do pai, como bênçãos do pai, sem se importar com o pai, o texto diz que durou pouco, durou muito pouco. E o texto diz que ele dissipou tudo que ele recebeu. E para piorar a situação, versículo 14, o texto diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Não tinha mais bens, não tinha mais dinheiro, gastou tudo aquilo que ele recebera do pai, e o texto diz que ele se agregou, no versículo 15, a um dos cidadãos daquela terra. Ele estava numa terra distante, e lá nos cidadãos dessa terra, ele chegou numa situação extremamente degradante. Por quê? Porque o dono daquela terra o mandou para os seus campos guardar porcos. Irmãos, isso para o judeu é o fim. Até hoje, você sabia? Não sei, Eduardo, você sabia que no Oriente Médio, nem o Islã, nem as religiões islâmica e judaica não comem carne de porco. Eles não comem até hoje. Carne de porco para eles é impura, e o porco é um animal impuro. Você se lembra quando Jesus foi para a terra dos Gadarenos e tinha lá uma legião, né, daquele rapaz, e Jesus ordenou que eles fossem para os porcos? Aquilo ali, Jesus faz uma alusão à imundície que eram os porcos para os judeus. E a Bíblia diz que a legião entraram nos porcos e os porcos precipitaram um despenhadeiro abaixo. O judeu tinha tanto problema com porcos, e aquela região não era região de judeus, de gentios. Mas Jesus quis mostrar a imundícia da obra do diabo na vida do ser humano. O texto diz que esse moço que morava na casa do pai, tinha todo o amor do pai, tinha tudo de bom na casa do pai, ele vai ser agora um cuidador de porcos. E se você acha que a situação desse menino chegou no fundo do poço, ainda tem algo para piorar. Olha o que diz o texto. Versículo 16, ele desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos ele tinha o direito de comer. Alfarrobas aqui é um tipo de abóbora, é um tipo de cucurbitácea que eles jogavam para os porcos, e ele queria comer dessa abóbora, dessa leguminosa, mas nem isso eles davam para ele. Interessante, irmãos, que as bênçãos de Deus, longe do Deus das bênçãos e longe da casa do Pai, se perdem com muita facilidade, tá bom? Cuidado, você que é um desigrejado, você que de repente não tem mais o costume de congregar numa igreja, de ter a comunhão bendita da casa do Pai, não ter os irmãos para auxiliarem mutuamente, não terem alegria de desenvolver, não é, as virtudes, os dons e os talentos que Deus te deu, porque a maioria dos dons e talentos do Espírito Santo são comunitários, né? É uns aos outros. Cuidado, você que de repente acha que se basta na sua fé, longe da casa do Pai. Eu acho que essa parábola é um alerta fulminante de Jesus para aqueles que muitas vezes têm muito, mas acham que essas coisas duram para sempre. A Bíblia diz que esse jovem, em bem pouco tempo, todas as bênçãos que o pai lhe deu foram perdidas. É por isso, querido, que a gente tem que tomar cuidado. As bênçãos de Deus
longe do Deus das bênçãos e longe da casa do Pai, elas se perdem com facilidade. Amém? O interessante é que essa é a teologia do filho mais novo. E quantos hoje, não tem esse pensamento a respeito do Pai? Quantos hoje não tratam Deus como se Deus fosse alguém obrigado a dar-lhe aquilo que Ele quer? Eu vejo, por exemplo, Eduardo contando essas histórias. Quantas histórias eu conheço de missionários que vivem essas dificuldades? Eu mesmo, irmãos, já experimentei visitar missionários em extrema dificuldade, mas por incrível que pareça, eles são felizes. Eles são felizes porque eles entendem que eles têm muito mais do que as bênçãos de Deus. Ele tem o Deus das bênçãos. Muito mais das coisas que Deus pode dar, eles entendem que a pessoa do Pai é mais importante do que todas as outras coisas. E eles enfrentam muitas dificuldades, mas mesmo assim estão firmes, porque entendem que as bênçãos materiais são tão passageiras, irmãos? Tão passageiras. A gente desfruta aqui, mas o que a gente tem de riqueza são as bênçãos espirituais concedidas em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro baú, essa é a verdadeira riqueza que nós temos nesse mundo, e não tratar Deus como se Ele fosse um criado mudo, desses que você coloca do lado da sua cama, e quando você tem necessidade de alguma coisa, você puxa a gaveta e tira lá de dentro. Não, irmãos. Tem que tomar cuidado com essa teologia, para que a gente não comece a tratar Deus como o nosso empregado, como se nós fôssemos patrão e exigíssemos dele, reivindicássemos dele algumas coisas. Pode ficar tranquilo, Ele tem uma promessa para você e vai cumprir, amém? Ele tem algo para você e vai cumprir, porque Ele é fiel à palavra dele, não é porque Ele é fiel a você, é porque Ele é fiel à palavra dele. E sabe o que o texto diz? Que mesmo que você seja infiel, Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Não é porque você é a cereja do bolo, não, irmãos. É porque Ele não pode negar a si mesmo, o seu caráter e aquilo que Ele prometeu, Ele certamente vai cumprir. Então fique tranquilo. Se você tem alguma necessidade, peça a Deus, ore a Deus. Mas por favor, não se relacione com Ele como se Ele fosse alguém obrigado a te dar todas as bênçãos materiais que você entende que precisa. Esse é o filho mais novo. O filho mais novo chegou perto do pai e disse: Pai, me dá os bens que cabe a mim. Ele só pensava naquilo que o pai poderia lhe dar. Ele só pensava naquilo que ele poderia obter do pai de bênçãos materiais. Veja bem. A segunda teologia, não vou me delongar, a segunda teologia, ou pensamento humano a respeito do Pai, guarda esse conceito, que esse conceito é simples e é bonito. O que é a teologia? Pensamento humano a respeito do Pai. Tá bom? Isso é a teologia. O filho mais velho também tem uma teologia. Veja que o filho mais novo eu chamaria hoje de teologia da prosperidade, porque é a teologia também que existe hoje. Mas o filho mais velho também tem uma teologia. A partir do verso de número 25, a Bíblia trata uma coisa interessante. Esse filho estava no campo. Quando o irmão retorna, ele estava no campo. E o texto diz que o pai deu uma festa. Depois nós vamos falar sobre isso no final. O pai dá uma festa, mata o novilho cevado, chama todo mundo, põe um anel, enfim, faz uma festa linda, porque ele estava tão feliz com esse filho, mas o filho mais velho estava trabalhando no campo, e quando ele ouve, olha o que diz o verso de número 25, ele ouviu a música e as danças. Ele ouviu, ele não viu, ele ouviu, significa que ele estava a uma certa distância da casa, e ele ouviu a música, o pessoal dançando com os atabaques, como até hoje eles fazem lá. Aí notem que esse filho, ele manda chamar, certamente ele estava com alguns ajudantes dele no campo, e um deles, ele disse assim: vai lá na casa e me fala o que está acontecendo. Está aí no verso 26. Perguntou o que era aquilo, e aí alguém deve ter lhe contado o que era aquilo.
Aí de repente contaram para ele, verso 27, é seu irmão. Seu irmão voltou. Seu irmão retornou para casa, verso 27, e o seu pai, sabe aquele novilho cevado, que ele estava cevando ele há muito tempo, porque o novilho cevado, no contexto dessa parábola do homem do Oriente Médio daquele tempo, das aldeias, o novilho cevado é diferente de matar um carneiro, porque o novilho cevado era para uma ocasião muito especial, uma festividade até de casamento. Um filho casar, uma filha casar, uma festa muito especial, eles matavam um novilho, eles não mataram um cordeiro, um novilho. E o interessante é que esse homem matou o novilho. Aí quando conta para esse menino que ele matou o novilho por causa do filho, esse menino fica muito bravo. Olha o que diz o texto. Ele se indignou. Essa palavra no grego é muito forte. Ele ficou irado, indignado. Ele ficou com o coração cheio de rancor, de ódio. É isso que esse texto significa. Ele foi tomado de uma ira insana, de uma indignação muito grande. E o versículo 28 diz que ele não queria entrar de jeito nenhum. Ficou lá, do lado de fora. E de repente, no versículo 29, ele expõe para o pai toda a sua amargura. Ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. A indignação do filho mais velho, é porque ele tinha um pensamento também a respeito do pai, que moldava a sua teologia e a sua forma de pensar. Se o filho mais novo via o pai como uma fonte de bênção material, o filho mais velho via o pai como uma fonte de merecimento daquilo que ele fazia. É que eu chamo de teologia do mérito. Essa era a teologia do filho mais velho. O filho mais velho, ele quer receber a recompensa. O filho mais velho, ele se acha bom porque ele trabalha e quer receber alguma coisa pelo fruto do seu trabalho. O filho mais velho, ele tem aquela teologia perigosa da retribuição. Se eu faço uma coisa, eu tenho que merecer essa coisa. Esse teu filho não fez nada e mereceu. Eu que estou fazendo tanto, mereço muito mais. É a teologia do mérito. E a teologia do mérito, irmãos, a teologia da retribuição, era muito comum entre os judeus naquela época. Todos eles tinham essa mentalidade, e até hoje o é. E também entre os romanos e os gregos. O interessante é que eu não sei se você sabe, meu presidente, para você entrar para o exército romano, ou para você ser um soldado romano, você tinha que fazer por merecer. Você tinha que se esforçar ao máximo. E aí, segundo o seu esforço, você merecia estar entre as plagas dos soldados romanos. A retribuição e o mérito é algo inerente ao ser humano, né? É um pensamento humano muito comum nos nossos dias. Funciona assim, quer ver? Se eu fiz, eu mereço. Eu mereço. E esse filho mais velho, irmãos, o interessante é que aqui na parábola ele prefigura muito bem os fariseus, porque eles eram assim. Eles faziam com base no merecimento de Deus e das pessoas. Jesus chegou a dizer que eles faziam para receber os aplausos dos homens nas praças. Eles não faziam porque eles queriam agradar o Pai ou amavam o Pai. Eles faziam porque eles esperavam terem uma retribuição do Pai como um aplauso, como se eles tivessem um mérito a receber e uma dívida do Pai para com eles. Essa, irmãos, é a teologia do filho mais velho. Veja que essa teologia, ela também causa alguns problemas. Primeiro, essa teologia coloca as pessoas pensando que são melhores do que as outras.
Veja que o filho mais velho se indignou. Por quê? Porque ele pensava assim: puxa, eu sou merecedor, o outro não. Então ele se colocava num lugar superior ao filho mais novo. A teologia do mérito é perigosa, porque ela começa a tratar as outras pessoas com desdém, porque talvez não segue a mesma postura. Veja que esse filho mais velho, ele não fala assim: o meu irmão, o senhor deu uma festa para ele. Não, ele chama ele de esse teu filho. Pode olhar aí 2 vezes. Esse teu filho. Veja que ele trata o irmão com desdém. Por quê? Porque ele entende que ele é melhor do que o irmão e ele é merecedor de receber alguma coisa. Mas o irmão não. E ele trata esse irmão com muito desdém. Olha o verso 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Mentira, irmãos. A teologia do mérito desmerece tanto a pessoa que inventa mentira a respeito dela. Onde está no texto que ele desperdiçou os bens com meretrizes? Aonde está no texto? Não está não, irmãos. O texto não fala que ele desperdiçou o dinheiro com meretrizes. O texto fala, vamos voltar lá para você ver, porque às vezes a gente lê o texto. Verso 14, verso 13, passado não muitos dias, olha o que diz do filho mais novo. O filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente, sabe o que significa? Gastando dinheiro à torta e à direito. Não está dizendo que ele contratou meretriz aqui. Não está dizendo isso não. Verso 14, depois de ter consumido tudo, também não está falando que ele consumiu o dinheiro dele com prostituta. Não está falando, irmãos. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e tal, ele se agregou, e teve fome. Irmãos, de forma nenhuma o texto está dizendo que esse moço caiu no pecado da prostituição com mulher. Irmãos, mas a teologia do mérito é terrível. Ela chega a desmerecer tanto a pessoa que ela diz coisas da pessoa que ela não fez. Ele inventou. O filho mais novo não tinha gastado o dinheiro com meretriz. Ele tinha gastado o dinheiro dissolutamente, ou seja, como muitos de nós hoje gastam, né, sem ter um controle. Foi gastando, até ele ver que acabou. Mas vem, irmãos, esse filho mais velho com um pensamento equivocado a respeito do pai, e ele mostra todo esse rancor e esse pensamento equivocado quando ele chega e vê a festa, e vê que de repente ele merecia muito mais do que o filho mais novo. Martinho Lutero, ele tem um comentário muito bonito dessa parábola. Ele fala que o filho mais velho é a teologia da justiça própria. A pessoa não precisa de Cristo, ela mesma se basta. Ela tem um mérito, né? É a teologia do mérito. Eu mereço, né? Não é isso? Eu mereço, afinal de contas, olha como é que eu estou trabalhando. Olha como é que eu sou bom. Olha como é que eu trabalho para o Senhor e tenho o direito de julgar as pessoas, desmerecer as pessoas, porque elas não são como eu, né? E o texto diz, irmãos, que esse moço ficou irado. A teologia do mérito, ela é muito perigosa, porque a teologia do mérito, a alegria cristã se perde. A teologia do mérito não gosta de alegria, não gosta de festa, não gosta de celebração. Tinha uma festa dentro da casa, mas ele não entra. Ele não entra na festa porque a teologia do mérito, da justiça própria, é austera, é grave, é pesada, é aquela coisa rançosa. Não gosta de festa, não gosta de alegria, não gosta de participar das celebrações, porque afinal de contas ele é bom demais para tudo isso, né? Ele não se mistura. O negócio dele é a justiça que provém das suas atitudes, das suas ações e até do seu trabalho. E ele, irmãos, interpela o pai. Ele chega o pai na parede e diz: olha, o senhor nunca matou nenhum cabrito para mim, e para esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Mentira, o senhor matou novilho cevado. Eu não admito isso. Cuidado, querido,
com expressões como essa, viu? Isso me cheira a teologia do mérito. Eu não concordo com isso. Cuidado com expressões assim. Isso me cheira a teologia do mérito. Você ser o juiz de todos, porque afinal de contas, você é muito bom, né? Esse, irmãos, é o filho mais velho. Mas pode ficar tranquilo que essas duas parábolas, apesar de uma beleza e de uma riqueza incomensurável, de várias nuances dela, ela não focaliza os filhos. Ela focaliza o pai. É por isso que o Dr. John MacArthur escreveu um belo livro, cujo tema é O Pai Pródigo, analisando essa passagem, essa parábola. Porque essa parábola, irmãos, não é o filho que é pródigo. O que é o pródigo? É aquele que volta, né? Não. Essa parábola, para engano, né, de muitos que estão aí, às vezes, enganados com ela, o protagonista e o ator principal dessa parábola não são os filhos, é o pai. É a atitude do pai para com os dois filhos. O interessante é que a ênfase do texto absolutamente não está nos filhos, mas está no pai. A minha pergunta, e eu concluo com isso, é a seguinte: qual é a teologia do pai? Me desculpe, viu, o trocadilho, se é que o pai tem teologia, né? Porque teologia, vocês me entendem, né? Pensamento humano a respeito do pai. Mas deixa eu fazer uma digressão. Qual é a teologia do pai? O que o pai pensa do pai? Ó, pronto, melhorou, não melhorou? O que o pai pensa do pai? Qual é a teologia do pai que o pai demonstra com as suas atitudes? Porque a teologia dos filhos foram demonstradas nas suas atitudes. Assim é a teologia do pai. Desculpa, viu, irmãos, o trocadilho, me entendam bem. Deus não faz teologia de Deus, né? Deus é o alvo da teologia. Mas permita-me colocar aqui, porque a ênfase da parábola dos filhos pródigos não são os filhos, é o pai. Quem é pródigo na palavra é o pai. E o interessante é que quando a gente olha para o pensamento do pai, pelo pai, através das atitudes do pai, entendeu? Ficou meio confuso, mas você entendeu, né? Se não entendeu, depois eu te explico lá. Qual o pensamento do pai a respeito do pai? Como se expressa a teologia do pai, para que eu e você compreendamos e acertemos algumas coisas no nosso pensamento e na nossa prática da fé? E eu digo que a teologia do pai, irmãos, é expressa também da mesma forma que foi expressa a teologia dos filhos, nas suas ações. Quais são as ações no texto que expressam a teologia do pai? E eu aqui distingo e extraio e percebo três ações do pai que mostram a teologia do pai. A primeira delas é a liberdade. Você quer ver uma coisa? Veja bem o verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Qual foi a resposta do pai? E ele lhe repartiu os haveres. Veja, querido, que o pai não interpelou o filho porque ele estava com a visão errada do pai, não. Ele deu aquilo que o filho queria. Veja que o pai, irmãos, ele, de certa forma, ele dá aos seus filhos uma certa liberdade da forma que você pensa sobre ele. Ele não obriga, ele não subjuga. Veja que o filho olhava para o pai como uma fonte de bênçãos materiais. E o pai nem o interpela. O pai distribui e dá. Essa liberdade, irmãos, que Deus nos concede é muito bonita, sabe por quê? Porque na realidade, teologia é algo importante, mas não é o mais importante. Deus deu a mim e a você a liberdade e a consciência de pensar acerca dele e das coisas do jeito que você entende. E às vezes, irmãos, na igreja é difícil da gente conviver com isso, porque a gente quer que a pessoa pense, age, faça do nosso jeito.
Mas o pai não é assim, irmãos. A primeira ação do pai, ou reação àquilo que os filhos fizeram, foi de liberdade. Você quer ver uma outra coisa interessante que eu digo que é liberdade? Verso 32. Olha com o filho mais velho. Ele fala com o filho mais velho a mesma coisa que ele falou lá em cima com os serviçais da casa. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Se você olhar o versículo de número 24, você vai ver que ele repete quase a mesma coisa que ele repetiu para os servos da casa, para o seu filho mais velho. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, veja que ele usa a palavra pejorativa, claro que não é mas é para enfatizar o que o irmão mais velho tinha de rancor no coração. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E sabe o que me chama a atenção nessa parábola de Jesus? A parábola acaba aí. A minha pergunta é, o filho mais velho entrou? Você acha que ele voltou para casa? Silêncio. Jesus não fala. Veja que o filho mais velho, ele não entrou na festa. Ele nem aproximou-se da casa. Daqui a pouquinho nós vamos ver uma outra reação do pai que mostra a teologia do pai. Mas na realidade o pai fez o mesmo discurso que o pai fez aos seus servos e deixou todo mundo em sobreaviso. O texto não fala se o filho entrou ou não entrou. Pastor, o que é isso? Liberdade. O pai não obrigou o filho a entrar. O pai não pegou no braço do filho e falou assim, você tem que entrar. Eu dei a festa, você tem que entrar. Não, irmãos. O pai simplesmente narra para o filho mais velho um fato que aconteceu e o coração do pai, mas deixou para o filho mais velho fazer a sua escolha. O que é isso, pastor? Liberdade. Qual é a teologia do pai? Liberdade. Ele dá a liberdade a mim e a você, meu irmão, de fazer as nossas próprias escolhas. Ele dá tanta liberdade para nós, que ele deixa que a gente pense a respeito dele, às vezes até coisas que é meio distorcidas. Ele não obriga. E muitas vezes, irmãos, nós, na nossa teologia, queremos obrigar as pessoas a pensarem, agirem, viverem, fazerem como nós. Queremos muitas vezes pegar no braço das pessoas e obrigá-las a serem como nós. Nem Deus faz isso. Ele não fez isso com nenhum dos seus dois filhos. Ele deu aos seus dois filhos uma liberdade de escolha sobre qual postura, qual conduta, qual pensamento seguir a respeito do pai. Ele fala, ele mostra, mas ele não obriga nem julga. Cuidado, viu, meus irmãos, para nós, detentores da teologia reformada, não entrarmos nesse viés tão perigoso de queremos obrigar as pessoas a agir, falar, pensar, entender o pai como nós. Você é livre, amém? Você tem liberdade. Deus deu essa liberdade para os dois terem pensamentos às vezes diferentes sobre ele, mas ele não os obrigou. A segunda ação do pai, que mostra a sua teologia, é a reconciliação. Veja que esse termo está muito forte no texto. Olha o verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Esse é o filho mais novo. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmãos, às vezes a gente passa despercebido nesse versículo, mas esse versículo é um dos versículos mais importantes do texto. Por quê? Porque naquele tempo, um dono de uma propriedade, um senhor de uma aldeia, que tinha filhos, tinha uma aldeia, tinha um campo, tinha uma fazenda. Ele era um homem tido como um homem muito importante. E naquele tempo, um homem importante nunca faria duas coisas. Primeiro, sair correndo. Nunca, eles não corriam. Por isso é que Zaqueu, quando sai correndo
para subir no sicômoro, ele foi alvo de muita chacota. Por quê? Porque naquele tempo a pessoa importante não sai correndo. Eles tinham uma certa autoridade que não os permitia sair correndo. E outra coisa, um pai que tivesse sido ultrajado pelo filho, como esse pai foi, cujo filho nas entrelinhas quisesse até a sua morte para requerer a sua herança, jamais, numa aldeia pequena, quando visse esse filho lá longe, avistando de longe, ele jamais percorreria essa aldeia correndo à vista de todo mundo para abraçar e beijar seu filho. Jamais. Isso para ele era um vexame e uma vergonha. Agora você imagina, irmãos, que a figura de Deus, na figura desse pai, ele faz isso. Ele quebra o protocolo da época. Ele faz uma coisa que ninguém nunca esperaria que ele fizesse. Ele é um vexame aos olhos da aldeia, de todos, porque o que todos pensariam? O filho fez tudo o que fez com ele, ele ainda sai na frente de todo mundo, corre na frente de todo mundo, ainda abraça o pai, o filho, e beija o filho. Não é possível, esse homem está ficando louco. Porque na realidade, irmãos, o que o pai deseja não é acusar, não é rechaçar, não é desprezar. O pai deseja reconciliar. O pai deseja trazer de volta. O pai deseja colocar de volta na casa. O pai não está muito preocupado com qual que é a teologia do filho. Ele está preocupado com o filho. Ele está preocupado com a pessoa do filho. E ele não interessa o que os outros vão pensar dele. Se ele foi humilhado ou envergonhado pelo filho, ele não interessa. Ele se interessa pelo filho. Ele quer resgatar o filho. Ele quer trazer de volta a pessoa do filho. Não interessa se a teologia do filho é da prosperidade. Ele quer o filho. E a gente vê, irmãos, esse pai fazendo isso, se humilhando, saindo correndo. Eu fico imaginando que esse homem, quando chega, verso 20, olha como é que termina o verso 20. Correndo, o abraçou e o beijou. Você imagina o cheirinho desse menino? Você já pensou, irmãos, como é que esse menino não devia estar lá? Muito bom, né? Trabalhando com porcos, faminto, devia estar sujo. O texto não diz, mas eu imagino. Mas o pai não se preocupa com isso, irmãos. O que ele quer é reconciliar. O que ele quer é trazer de volta. Agora veja o filho mais velho, o pai faz a mesma coisa. Olha aqui, verso 28. Ele se indignou, filho mais velho, e não queria entrar. Agora veja bem o verso 27, irmãos. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Olha só, o pai quer reconciliar o filho consigo. E o texto diz que mais uma vez esse pai sai. E aqui, irmãos, tem outra coisa linda nesse contexto. Pastor, onde o senhor lê essas coisas? O livro está no meu gabinete. Jesus sobre a ótica do Oriente Médio. Pode comprar esse livro e ler, que você vai ver as parábolas e muitas passagens do Evangelho abrir assim diante dos seus olhos, coisas contextuais e culturais que uma leitura só da Bíblia a gente não vê. Isso aqui é uma outra coisa bonita, irmãos. Deixa eu te contar uma coisa. Quem era responsável para organizar uma festa naqueles tempos, na casa do pai, era o filho mais velho. Preste atenção nisso. O filho mais velho, ele tinha certas atribuições dentro da casa. A primeira delas era que o filho mais velho era quase o responsável pelas coisas da casa. Porque o pai era o dono e delegava ao filho mais velho. Segunda coisa, o filho mais velho tinha direito à porção dobrada da herança do pai. Você vê isso lá em Jacó. Era uma coisa que os judeus tinham desde os tempos lá atrás. O filho mais velho, ele tinha certa proeminência dentro de casa. E principalmente se houvesse uma festa, se houvesse uma celebração, se houvesse qualquer coisa, o responsável por organizar a festa era o filho mais velho. Agora preste atenção, quem organiza a festa? O pai. Não era atribuição do pai organizar a festa, mas é o pai que manda matar o novilho, o pai que chama os servos, o pai que troca a roupa, o pai que põe um anel, o pai que põe a sandália. Pastor, quem fazia isso? Os servos da casa. E quem organizava a festa era o filho mais velho. Eu te pergunto, onde que o filho mais velho estava? Não estava em casa. Não estava em casa. Ele não organizou a festa.
Ele estava trabalhando, porque o negócio dele é o mérito, ele quer mostrar serviço. Ele não estava em casa. Então, irmãos, isso já é um negócio escandaloso naquela época. E o pai poderia estar irado com aquele filho, porque era atribuição dele. Quando você delega alguma coisa para alguém e a pessoa não faz, hein, Valmir, lá no seu açougue, você passa a mão na cabeça dele, dá um beijo, fala, filhinho, vem cá. Seu trabalho, se alguém faz uma coisa errada, deixa de fazer, você, vem cá, filhinho, eu vou lá, vou te ajudar. Não, né, irmão? A gente fica bravo, a gente chega, a gente estrila, a gente às vezes se tem um temperamento meio exasperado, fala o que não deve, da forma que não deve, na hora que não deve, e de repente você trata a pessoa às vezes com humilhação, porque ela não fez o que você devia. Imagine só, quem tinha que organizar a festa era o filho mais velho. O pai organizou tudo para o filho mais novo. E de repente, irmãos, quando esse filho mais velho se indigna, e o serviçal que estava lá fora deve ter entrado na casa e falado assim, ó, o seu filho mais velho está lá, e não vai entrar na casa não. Ah, irmão, se fosse eu ia falar bufando. Eu ia passar uma descompostura nesse filho mais velho. Onde você estava, você tinha que estar aqui organizando a festa do seu irmão. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é mais uma vez a atitude do pai. Ele passa no meio da aldeia, diante de todos os seus servos aldeianos, para abraçar um filho que o tinha injuriado profundamente, que o tinha humilhado profundamente. Mas ele não está muito importante, ele não dá muita importância ao que o filho pensa dele. Ele dá importância a ter o filho de volta. Ele quer reconciliação, ele quer que ele volte para casa, ele não quer que ele fique por aí. E com o filho mais velho, irmãos, é a mesma coisa. Veja que coisa linda, irmãos. O pai, quando soube da notícia que o filho mais velho está lá fora, a Bíblia diz que ele deixa a festa, todos os seus convidados, e vai lá fora buscar o filho. E o texto no verso de número 28, diz que saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Irmãos, ele tinha todo o direito de chamar a atenção desse filho, mas ele faz de forma tão amorosa, e ele quer reconciliar aquele filho com ele e com o irmão. E quando ele chega, irmãos, a Bíblia diz que ele então despeja no pai, verso 29, já li, a sua teologia do mérito. Eu mereço. Interessante, irmãos, que qual é a atitude do pai que demonstra a teologia do pai? A reconciliação. Primeiro, a liberdade de dar aos seus filhos o direito de pensar da maneira que eles quiserem. E nem por isso deixam de ser filhos. E nem por isso não tem lugar na casa do pai. Eu tenho muito medo, irmãos, da teologia engessar você. Reduzir você a um teólogo de plantão, que fica julgando as pessoas que não pensam como vocês. A igreja presbiteriana, tome cuidado com isso, viu? Porque essa não é a teologia do pai. Embora a nossa teologia seja muito boa, bem, obrigado. Mas não é essa a forma de nós agirmos com aqueles que não têm a mesma teologia que nós, ou que pensam diferente de alguns pontos. Deus deu a você a liberdade de pensar assim, amém? O próprio Pai deu a nós essa liberdade. A segunda ação do Pai que denota a sua teologia é a reconciliação e o acolhimento. Às vezes, irmãos, a teologia divide, mas a teologia do Pai agrega. A teologia do Pai reconcilia. A teologia do Pai encontra uma forma de respeitar as diferenças e conviver com elas de forma amorosa e fraternalmente dentro da mesma casa, embora a teologia do mérito daquele filho mais velho não queira voltar. Pelo menos ele não voltou, porque a parábola acabou no meio, e Jesus fez isso de forma intencional. Mas na verdade o que o Pai deseja é sair e reconciliar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Não use a sua teologia para causar divisão na igreja. Use a sua teologia para reconciliar as pessoas. Amém? Essa é a teologia do Pai, que reconcilia.
que chama de volta para casa aqueles que pensam diferente. Amém? Pastor Luciano foi em 2005, 2006, Tereza, em Moscou, 2007. Sei lá, mas eu estou tão velho que eu nem lembro mais. Eu fui em Moscou, na Rússia, fiquei 3 semanas em Moscou, fui dar um curso de teologia reformada para um seminário lá de uma igreja que eles tinham plantado lá, uma denominação plantou uma igreja. O pastor, meu amigo, me convidou para dar um curso de 3 semanas de teologia reformada para os seus alunos. Na hora que eles terminaram o curso, viu, Daniel? Você que vai ser recebido aí agora, em nome de Jesus, amém, no presbitério. Quando terminou o curso, tinha alguns batismos para fazer. E a igreja tinha a prática, né, de batizar por imersão, entende? Sabe o que é imersão? É você ter uma piscina e a pessoa mergulha dentro da piscina. Só que na igreja lá em Moscou não tinha piscina. Então eles tiveram que encher uma piscina daquelas de plástico. Sabe aquela que você tem no quintal de sua casa lá quando você não tem piscina? Você compra uma piscina de plástico, encher a piscina de água. Eu falei, nossa gente, vocês dão tanto trabalho, né? O presbiteriano é tão rápido. Se tivesse um pouquinho de água, nós já batizava todo mundo. E se vocês quiserem, eu posso batizar vocês assim. Não, pastor, mas a nossa tradição aqui, né, teológica e tal, a gente é da tradição da imersão. Então não vão esperar a piscina encher. Aí esperamos um tempo, uma mangueirinha, a piscina enchendo. Eu falei, tá bom, tá vendo? O presbiteriano até nisso é mais rápido, né? Aí quando terminou de encher a piscina, eu morrendo de fome, já era mais ou menos 1h da tarde, o negócio foi de manhã, o culto. Aí o pastor chegou perto de mim e falou assim, pastor Luciano, o senhor nos dá a honra de batizar os nossos novos membros? Aí eu falei, opa, claro que eu batizo, mas só quero te pedir um favor, não filma não. Você entende, né? Não filma não. Aí ele riu assim, falou, pastor, eu sei. Eu falei, não filma não, porque a nossa igreja presbiteriana entende que o batismo é por aspersão. Então se eles me virem batizando por imersão, eles podem me enforcar, pendurar numa árvore, eles podem me crucificar, pregar numa cruz, virar de cabeça para baixo, falar que eu sou um herege, e essas bobeiradas por aí. Então você não filma não. Aí, irmãos, foi uma piada. Aí eu batizei lá o pessoal, mas foi uma alegria, irmãos, uma alegria. Tirei foto, eles tiraram foto comigo, me abraçaram, me beijaram. E a gente fica causando divisão na igreja por causa da teologia. É duro, né? É duro. Eu só estou contando isso, irmãos, porque eu tenho algumas experiências muito bonitas no campo missionário, que eu vejo que teologia é muito bonito, mas é bonito quando reconcilia, horrível quando divide. Horrível. E para terminar, qual é a ação do Pai que mostra a sua teologia? A última delas é o amor. É o amor. Versículo 22, olha o que diz o texto. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O pai, irmãos, demonstra um amor tão grande por esse filho, que o amor do pai o constrangeu. Se você ler de novo, você vai ver que o filho ensaia um discurso de arrependimento para o pai. Ele pensa assim, quer ver, lá cuidando dos porcos, ele pensa assim, olha, eu estou arrependido, eu preciso voltar na casa do meu pai, eu tenho comida aqui, eu não tenho mais nada. Eu preciso voltar para o meu pai, já sei. Quando eu chegar lá, eu vou falar assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno. Ele ensaia todo um mise-en-scène para falar com o pai. Ele não dá nem tempo de falar. Porque quando o pai avista lá, ele sai correndo, abraça e beija ele e já leva ele para casa. Tipo assim, meu filho, esquece tudo. Esquece tudo, só de você voltar para casa e eu ir te buscar, esquece tudo. Sabe o que significa isso? Amor. Deixa eu te dizer uma coisa, o amor não cobra dívida. Viu, meu irmão? O amor não cobra dívida. Aliás, o amor não cobra nada. Veja o amor desse pai, ele não cobrou nada desse filho. Meu dinheiro! Gastou meu dinheiro! Não. O Dr. Russell Shedd dizia que o amor não cobra débito nem crédito. O amor ama. Simplesmente. Essa é a teologia do pai. E o filho mais velho é a mesma coisa, irmãos. Olha o que ele diz para o filho mais velho. Olha que coisa bonita.
Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Esse menino tinha um problema com a filiação. Ele viu o pai como um patrão. Ele não viu o pai como um pai. Aí ele fala assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Você não enxergou isso ainda não? Você não precisa de nada, porque você já tem tudo. Tudo que é meu é teu. E tu sempre estás comigo. Irmãos, ele não tinha percebido que a grande riqueza dele, ele já tinha. E o pai mostra isso para ele de forma tão amorosa, para um filho irado, indignado, enraivecido, com a sua teologia do mérito que despreza os outros. E o pai vai tão amoroso para esse filho, e ainda repete para o filho: olha, eu tive que fazer isso porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola termina. Agora a decisão é do filho, se volta ou se não volta. Portanto, irmãos, a minha pergunta é: qual é a nossa teologia? A nossa teologia coaduna com a teologia do Pai? Com o que, pastor? Liberdade, reconciliação e amor. Se não, dá uma olhada na sua teologia. Dá uma olhada se ela serve a teologia do Pai. Amém? Deixa eu terminar com a leitura de um texto aqui. Eu separei do livro um dos grandes teólogos reformados da nossa geração, viu, pastor Dalmo? O Dr. Michael Horton. Vocês conhecem bem. Escreveu vários livros em português: O Cristão e a Cultura, Simplesmente Crente, Religião de Poder. Ele é um homem com uma mente brilhante, um teólogo reformado, desses do quilate do Dr. R.C. Sproul, do John MacArthur, desses grandes homens escritores. Olha o que ele escreve a respeito da teologia. Teologia é fala humana sobre Deus. Ou melhor, é fala humana sobre aquilo que nos foi revelado por Deus. E é verdade, é a fala humana sobre a palavra de Deus, o que nos foi revelado. O que nos foi revelado não é Deus. O que nos foi revelado não é a pessoa de Deus, é só o que Ele nos revelou. O que nos foi revelado é aquilo que Deus se deixou revelar para nós. Deus é infinitamente maior do que Ele revelou a nós de si mesmo. Você concorda? Muito maior, né? Daí, a teologia deve ser falada com muita humildade. Humildade para não incorrer na presunção que detemos toda a verdade sobre Deus, mas principalmente para não fazermos da nossa fala um outro Deus, e adorando-o, tornamo-nos adoradores de ídolos. Que coisa, hein? Pastor, quem escreveu isso? Um poeta? Não, um teólogo. E um teólogo reformado, viu, irmãos? Para a gente tomar o cuidado, para a gente não fazer da nossa teologia o nosso ídolo. E se esquecer que Deus é maior do que o seu pensamento sobre Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus direcione o nosso pensamento, as nossas ações, para aquilo que Jesus nos instrui nos evangelhos, a respeito do Pai e a respeito dele mesmo. Amém? E a gente seja um instrumento de edificação, de reconciliação, de amor e de liberdade para os irmãos, para que cada um pense da forma que quiser, desde que não crie hostilidades no seu pensamento com o outro que pensa diferente. Amém?